Olá, eu sou Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de jovens Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Esta é a lição número 9, o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Texto principal: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Mateus capítulo 10, versículo 1. Resumo da lição: Jesus não somente discipulou os apóstolos, mas ele nos deixou o modelo de um discipulado eficaz. A melhor forma de discipular pessoas está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 1. Em resumo, ensinar fazendo. Introdução: Jesus é o modelo de líder. Um dos aspectos mais significativos da sua liderança é o cuidado que ele teve de chamar os seus discípulos e treiná-los para darem continuidade à sua obra. Treino é uma palavra muito eficiente, muito eficaz. Certamente, quando um atleta, por exemplo, ele é destaque no que ele faz, existe dois pontos principais. Primeiro é disciplina. Ele precisa ser disciplinado, ele precisa se alimentar nos momentos exatos, ter com todo um cuidado sobre a sua alimentação, sobre o que pode e o que não pode. E um outro ponto crucial para ele ser um bom atleta é o treino. Ele precisa treinar, esse atleta precisa treinar. E não é diferente no caso cristão. Os líderes, eles precisam treinar os seus liderados para que numa outra oportunidade, numa outra ocasião, também sejam líderes. E ainda que não for o caso de ser líderes, eles precisam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz 2 Pedro 3,18. Isto quer dizer que as pessoas devem ter instrução. Os líderes, pastores, líderes em geral, precisam treinar os seus liderados para que eles sejam pessoas aptas para continuar a obra de Cristo. E que obra é esta? De evangelização, de evangelizar o mundo, de curar enfermos e expulsar demônios. Jesus escolhe os seus discípulos, os apóstolos são convocados. Estes textos nos mostram que antes de cumprirem a missão para a qual foram designados, os apóstolos tiveram que conhecer pessoalmente Jesus. Depois foram vocacionados e antes de testemunharem foram autorizados por Jesus. Então eles foram chamados, vocacionados e autorizados pelo Mestre. Então há aqui alguns pontos interessantes: ser chamado, vocacionado e autorizado. Por mais que alguém saiba fazer uma coisa, pode ser ou não ser o caso dele. Veja, por exemplo, Saul. Saul entregou ali sacrifícios ao Senhor, mas Saul era rei, portanto não poderia de forma nenhuma oferecer sacrifícios ao Senhor. Por quê? Porque não era o trabalho dele, não era a função dele. Ele, como rei, mandava em todo Israel, governava todo Israel, mas na questão cristã, ali ele estava equivocado. Assim também somos nós. Nos dias, temos que compreender que nós precisamos ter um chamado para fazer uma determinada tarefa na obra do Senhor. Depois ser vocacionado, ter vocação para o negócio, Primeiro eu sou chamado, é igual nas forças militares, A pessoa primeiro é convocada, a pessoa vai lá, ela é convocada, ela é chamada. Depois que ela é chamada, ela é vocacionada, ou seja, eles vão ver se ele serve ou se ele não serve. Aí quando ele vê que o general, não sei, o sargento vê que ele serve, então o que ele acontece? Ele é autorizado a prestar aquele serviço no exército. Então primeiro ele é chamado, convocado, Depois ele é vocacionado, ele vai passar pelo crivo para ver se ele serve ou para ver se ele não serve. E finalmente ele é autorizado pelo mestre, No caso ali no exército seria talvez o sargento, Eu não entendo muito bem essa dinâmica do exército, das forças militares eu não entendo muito bem. Então veja que vemos aqui então a dinâmica do seguinte: muitas pessoas são chamadas, a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, ou seja, poucos vocacionados. E ainda que seja vocacionado, nós ainda precisamos ter uma autorização de Cristo para fazer. Nós não podemos fazer de qualquer maneira, ainda que eu saiba fazer, eu preciso ter a autorização. Eu vou trazer aqui uma questão aqui mais para nós.
Você pode ser um excelente músico, por exemplo, um instrumentista, né? Música é diferente de instrumentista, né? Ou ambos, né? Ainda que você seja, ou ambos. E você sabe muito tocar um louvor. Ninguém sabe tocar aquele louvor melhor do que você. E o pastor vai pregar. Você poderia tocar aquele hino. Não, não vai tocar. Por quê? Porque você não tem autorização do seu pastor para tocar na hora da pregação. A hora da pregação é a hora da pregação. É claro que em alguns casos, algumas igrejas usam fundo musical e tudo mais. Então, se o teu pastor te autoriza a você fazer aquele fundo musical com aquele hino que você sabe tocar muito bem, é uma coisa. Você está autorizado a fazer. Mas se você não está autorizado, você não pode fazer ainda que você saiba fazer. Então nós devemos ter esse cuidado de ser primeiro chamado, depois ser vocacionado e depois aqui a gente ter a autorização. É claro que eu peguei aqui a ideia aqui do pastor, mas aqui nós temos que ser autorizados por Cristo. Os apóstolos são enviados. Os apóstolos foram nomeados por Jesus para que pudessem representá-lo na propagação do Evangelho e na implementação de seu reino na terra. Parece que nós não entendemos muito essa ideia de representar. Parece que nós não entendemos muito. Atualmente, o excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro ele fez um discurso na Organização das Nações Unidas. O que isso tem a ver? Lá ele estava, ele estava representando o Brasil. Então ele é uma pessoa, a maior autoridade do país hoje, ele estava representando o Brasil. Assim também somos nós estamos representando a Cristo. Então, tudo que eu fizer precisa estar em acordo com o que Cristo quer que eu faça, que no caso é a propagação do Evangelho. Eu preciso propagar o Evangelho assim como Jesus faria se estivesse aqui ainda. Então nós somos representantes de Cristo. Vou te dar uma outra dinâmica. Em algumas igrejas, não sei se todas, mas boa parte das igrejas, quando há uma saída, por exemplo, uma carta convite, por exemplo, para o grupo de jovens, geralmente o líder acompanha os jovens. Entretanto, ou até mesmo o pastor, né? Entretanto, em alguns casos, nem o pastor pode ir e nem aquele líder pode ir. Então, o que eles fazem? Eles enviam um representante. Eles podem tanto escolher um dos obreiros, né, da igreja ou o próprio jovem para representar o pastor ou o líder daquele grupo de jovens na igreja onde eles vão. Então, quando esse grupo chega na igreja onde eles estão indo, como é que funciona? Aquelas pessoas vão pegar, a secretária pega lá o nome e diz, aí um deles vai falar, não, eu estou representando o meu pastor porque ele não pôde estar presente. Qual é o protocolo? Claro, mais uma vez, cada igreja tem uma dinâmica, mas qual é o protocolo? A pessoa que está representando o pastor, ele certamente está ataviado, como estaria o seu pastor, e ele é encaminhado ao ministério da igreja, ainda que ele não seja obreiro. E por que ele foi encaminhado para o ministério se ele não é obreiro? Porque ele está representando o pastor. Então essa é a dinâmica. A representação é estar no lugar de. Então é isso que nós temos que fazer. Eu estou no lugar de Cristo. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer o que Cristo faria e não fazer o que Cristo não faria. Esta é a dinâmica da representatividade. Então nós precisamos representar o nosso mestre aqui na terra. Os apóstolos são orientados. Além disso, Jesus não fala a respeito de resultados numéricos do trabalho, mas dá ênfase à forma de realizá-lo, o que nos mostra que os resultados quantitativos são de responsabilidade divina. A Bíblia diz que é Deus quem dá o crescimento. Um planta, um rega, mas é Deus quem dá o crescimento. E os 12 foram chamados para serem fiéis naquilo para o qual foram vocacionados. Isso aqui é um ponto muito importante, que muitos líderes e pastores se confundem. Veja que a ênfase de Cristo não está na representatividade numérica do trabalho. Vou te dar um exemplo mais prático. Uma igreja, digamos, um pastor é enviado para uma igreja que tem 50 membros. E quando ele sai de lá, um ano depois, ele deixou a igreja com 500 membros. Então, dá a ideia que ele fez um excelente trabalho, porque ele aumentou o resultado em 10 vezes, né? Tinha 50, agora tem 500.
Então, que trabalho excelente? Não, pode não ter sido excelente para Deus. Por quê? Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Então, aquelas pessoas, as 450 pessoas que entraram depois dessa gestão desse pastor, pode não estarem salvas. Ou seja, não é a questão numérica, né? Não é o resultado final que importa para o Senhor, é a forma com que ele é feito. Então veja que o Senhor ele dá ênfase na forma do trabalho, na forma que vai ser feito o trabalho, da forma que o trabalho é realizado e não no resultado. Por que não no resultado? Porque nós, como pessoas, nós somos incapazes de fazer a igreja crescer. Vou te dar um exemplo, João 16:8. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu e nem é você, é o Espírito Santo. Então eu não tenho capacidade nenhuma de fazer uma igreja crescer. Eu posso gerir pessoas muito bem, fazer um trabalho até bom, humanamente falando, mas se Deus não der o crescimento, de maneira nenhuma aquilo vai crescer. Eu posso fazer o quê? Inchar a igreja, trazer mais pessoas, nesse caso mais 450 pessoas para a igreja, mas são pessoas que não são salvas. Então não adiantou nada, foi apenas fazer número, só a questão numérica. Então não se prenda a questões numéricas. Você pode estar fazendo um excelente trabalho e o trabalho, o resultado final não está crescendo. A questão não é sua, a questão é com Deus. Você está empenhando um trabalho honesto, sincero, piedoso diante do Senhor. Você está obedecendo a ordem que Deus te deu, mas o trabalho, o resultado não está sendo como você está esperando. Por quê? Porque você não está ali para esperar isso ou aquilo. É claro que nós ficamos alegres quando estamos na frente de um departamento, de uma igreja, e nós vemos o Senhor dar vitória, fazer as pessoas crescerem na graça e no conhecimento, também em número, nós ficamos alegres. Claro que ficamos alegres, mas não é o nosso ponto. O ponto ali é falar e fazer tudo aquilo que Deus mandou falar e não falar o que Deus não mandou falar. Então nós focamos muito na questão do número e isso é ruim, porque mais uma vez eu vou dizer, a questão não está em números, está na forma com que o trabalho é realizado. O treinamento de Jesus, força na fraqueza. Contrariando as expectativas humanas, o Senhor Jesus escolheu homens improváveis, mas que, sob o poder do Espírito Santo, foram responsáveis pela propagação do Evangelho em seus dias, lançando os primeiros fundamentos da fé cristã, de tal forma que ainda hoje os seus frutos são colhidos. Deus operou e continua operando o seu poder por meio da fraqueza dos homens. Mais uma vez aqui, só ressaltando, veja que é o Espírito Santo. Eles fizeram um trabalho e somente pelo poder do Espírito Santo que os frutos estão dando até hoje. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence. Um rega, um planta, mas é Deus quem dá o crescimento. Então não queira você fazer algo para que vou fazer porque vai crescer. Não, não vai crescer. Se Deus não quiser que cresça, não vai crescer. Então faça conforme o Senhor te ordena fazer. Não pense nos resultados. Não foque nos resultados. Foque no Senhor. Foque no que o Senhor mandou você fazer. E se for crescer o trabalho, vai ser para a glória do Senhor, porque é o Senhor quem está fazendo crescer. E se não crescer, também é Ele quem sabe, é Ele quem garante, é Ele quem está fazendo, é Ele quem sabe, a obra é dele. Então não perca seu tempo com questões de resultado, não foque no resultado, foque no que Deus mandou você fazer. E da forma com que Ele mandou você fazer, né? O processo do treinamento. O treinamento que Jesus deu aos seus discípulos durou em média 18 meses, isto é, 1 ano e meio. Tratou-se de um treinamento intensivo, completo e bem fundamentado. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui só entre mim e ti. Jesus é o maior mestre que alguém pode ter. Ninguém é um mestre melhor do que Cristo. Ponto. Mas por que alguém que é aluno de Cristo? E eu sempre digo aqui que quem faz a escola é o aluno. Mas nesse caso, veja que, continuando, né, veja que o Judas, por exemplo, foi um péssimo aluno, então não adiantou nada ele ter o melhor professor, né, o melhor mestre do mundo. Não adiantou. Por quê? Porque ele era um péssimo aluno. Agora veja esse ponto. Jesus, sendo o melhor mestre, ainda ensinou durante 1 ano e 8 meses? Já pensou que situação? Aliás, 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 18 meses, isso mesmo.
18 meses, 1 ano e meio, Jesus, de uma forma intensiva, ensinou os seus discípulos. Por que hoje os liderados, e principalmente aqui os líderes, não querem saber do processo do treinamento? Não querem treinar, não querem passar pelo processo de um seminário, de um curso teológico, de uma escola bíblica dominical, haja vista que muitos líderes nem para a escola dominical vão, não vão para um culto de doutrina, e quando vão ficam zanzando do lado de fora da igreja. Como é que, se Jesus, que foi o melhor mestre do mundo, ensinou durante 1 ano e meio os seus discípulos, por que nós hoje não queremos aprender mais? Isso é muito longo, eu vou ficar 4 meses fazendo isso, 3 meses fazendo? Nós falhamos nesse ponto. O líder, ele precisa conhecer o processo do treinamento, ele precisa treinar, ele precisa continuar aprendendo. O resultado do treinamento. Pois no momento da prisão, da crucificação e da morte de Jesus, parecia que tudo que haviam aprendido no treinamento deixou de fazer sentido. Parece que não é isso que às vezes acontece. Entretanto, a descida do Espírito Santo não só reacende a chama apagada, mas também potencializa todos os ensinamentos recebidos na companhia de Jesus. E assim cada um desses discípulos se encoraja e avança na implementação do reino de Deus em todos os lugares. Será que você deixou apagar a chama do Espírito Santo na sua vida? Porque talvez você fez um treinamento e o treinamento não deu muito resultado? Todo treinamento ele dá um resultado, toda disciplina tem um resultado, ainda que nós não vejamos agora, mas veremos depois. Entretanto, é importante que nós não venhamos deixar a chama do Espírito Santo se apagar dentro de nós. Nós devemos continuar buscando ao Senhor de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. Porque a verdade é que algumas situações da vida pode parecer, que o Senhor não está conosco, mas sim, o Senhor não nos abandona, Ele não deixou você, Ele não esqueceu de ti. Entretanto, vemos que em momentos que passamos, parece que está tudo preso, está tudo perdido, mas o Senhor está de olho em você, o Senhor sabe das suas condições, mas você precisa cada dia mais buscar ao Senhor para que você venha continuar entendendo o resultado do seu treinamento. Você está há tantos anos na igreja, tanto tempo na igreja, cantou às vezes nas crianças, nos adolescentes, agora está no grupo de jovens e de repente está desesperançoso? Que isso? Não, de maneira nenhuma. Fortaleça a sua fé no Senhor. Uma liderança discipuladora. Jesus e o discipulado. O mestre dedicou o seu tempo para ensinar aos seus discípulos e permitiu que estes entrassem em sua vida para o processo do treinamento. Jesus ele sempre teve a ideia, sempre trouxe a ideia do ensino. O ensino é importante que nós venhamos ensinar e também aprender com o Senhor. Nós sempre teremos professores do nosso lado. É claro que não é como Jesus, não há como comparar, mas o professor em si, ele tem um grande valor na igreja, apesar de muitas vezes não serem valorizados. Muitas vezes os professores, os mestres em geral, passam muitas vezes despercebidos. Dificilmente eles serão lembrados numa assembleia solene, por exemplo. É muito difícil de lembrar. Mas é importante que aquele que ensine haja dedicação ao ensino, como diz aos Romanos 12:7. E tenha ali uma ligação com seus alunos. Entenda que o Senhor Jesus, ele abriu, ele dedicou tempo para ensinar. E para ensinar é exatamente isso, nós devemos dedicar o nosso tempo. O tempo que temos é o que mais temos de precioso. Já viu que às vezes acontece alguma coisa e você pensa assim, poxa, perdi tanto tempo nessa situação que fiz errado e aconteceu errado e não deu resultado? Por quê? Porque o que você mais preza é o seu tempo. Então você que porventura é aluno, ou melhor, é professor da escola, você precisa ter isso em mente, você precisa se dedicar aos seus alunos, você precisa dar tempo para eles. Perdeu um tempo no bom sentido, porque quando se ensina a palavra você não está perdendo o seu tempo, você está investindo no seu tempo.
Então invista em leitura, leia a palavra do Senhor, leia bons livros, entre de cabeça na questão do conhecimento. Você precisa conhecer a palavra, conhecer boa literatura, para assim você levar para o seu aluno aquilo que tem de melhor, né? Está realmente preocupado com a verdade, está alicerçado na verdade. Portanto, dedique o seu tempo ao seu aluno. Se possível, vá à casa dele ou à casa dela, né? Sempre tenha um tempo, dedique um tempo para os seus alunos, não somente na escola dominical, mas também no dia a dia. O modelo do discipulado de Jesus. Seguir o modelo do discipulado de Jesus é viver os princípios deixados por ele, o princípio do amor, do perdão e da misericórdia. O discipulado foi parte inseparável do ministério de Jesus. Se você tem um ministério, lembre-se, um dia você certamente terá, se ainda não tem, ainda terá. Você precisa estar na sua mente, no seu coração, essa questão inseparável. O que é? É o princípio do amor. Você precisa amar o próximo, até mesmo os seus inimigos. Você precisa amar. Você também precisa ter aquela questão do perdão. Perdoar. Por quê? Porque se você não perdoar, suas orações não serão ouvidas. E também a questão da misericórdia. Então nós temos que ter este tripé, que é o amor, o perdão e a misericórdia, assim como fazer parte do ministério de Jesus, também deve fazer parte do nosso, né? Esse é o modelo do discipulado de Jesus, nós devemos segui-lo. O líder discipulador. O líder discipulador não busca o próprio benefício, mas está interessado no bem do outro, isto é, de seus liderados, com o objetivo de gerar Cristo neles. Além disso, o líder discipulador compreende que a formação do caráter de Cristo em seus liderados não é uma tarefa de alguns dias, nem de poucos meses, nem mesmo de vários anos, mas é um trabalho de uma vida inteira. Então, sim, professor, sim, professora, você precisa dedicar o seu tempo, buscar o interesse do seu aluno e não o seu interesse. Sim, isso é uma das questões do professor, do mestre, né? E compreender que o seu aluno hoje, durante toda a sua vida, ele vai ser seu aluno. Ainda que ele vá para outros lugares, mas ele terá sempre aquela lembrança do professor e da professora que ele teve. Então seja um professor dedicado, uma professora dedicada. Continue dando todo o teu vigor naquilo que você está fazendo, porque é crucial o ensinamento da palavra do Senhor, principalmente na área dos jovens que hoje têm a internet e aprendem tantas coisas erradas, tantas coisas equivocadas da palavra até. Então, precisamos ter professores e professoras dedicadas, que não buscam o seu próprio interesse, mas buscam o interesse do aluno. Conclusão. Nesta lição aprendemos a respeito do modelo de liderança deixado por Jesus. O Mestre chamou aqueles que foram os seus apóstolos e se dedicou em treiná-los, preparando-os de diferentes formas, potencializando as suas expectativas, suas respectivas qualidades, mudando aquilo que precisava e servindo-lhes como discipulador. Jesus capacitou seus apóstolos para a tarefa a que eles foram incumbidos. É muito interessante nessa questão do que Jesus ensinou, potencializar as qualidades dos seus alunos. Procure isso, faça sucessores. Se você é um professor, faça um outro professor, vê ele na classe, um aluno, uma aluna que sempre se destaca, vai preparando ele para quando um dia você precisar sair e que um dia você será substituído. Deixe uma pessoa preparada, um sucessor, para continuar esse trabalho espetacular, né? Que é um trabalho essencial dentro da Igreja de Cristo, né? Que nós venhamos a cada dia mais ter aquela questão de treinar os nossos alunos, né? Ter essa questão de potencializar as qualidades dele e principalmente ensiná-los no amor, na misericórdia e no perdão de Cristo, para que assim eles permaneçam salvos na pessoa de Cristo. Hora da revisão. Número 1, Jesus Cristo. Número 2, a expressão indica um chamado para si, uma convocação ou mesmo uma reunião solene. Número 3, eles tiveram que conhecer a Jesus pessoalmente. Número 4, Jesus chamou os discípulos, os treinou, concedeu-lhes poder e autoridade e os enviou. Número 5,
para representarem a Cristo e realizarem obras miraculosas. Muito interessante que essa questão do aluno, de professor também, que muitas vezes as pessoas estão ensinando na classe sobre Cristo, mas ainda não conheceu o Senhor Jesus. Conhece muito a questão da teoria, né? Mas não tem ainda uma comunhão com o Senhor, e nós precisamos de professores alicerçados na palavra, mas que acima de tudo tenha comunhão com Cristo e conheça a Cristo, sabe quando é Cristo quem está falando, até porque Ele é o bom pastor. Então nós, como ovelhas, conhecemos a voz do nosso pastor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!